Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a cada um de vocês que tem assistido meus vídeos, que tem comentado, né, no meu canal do YouTube, no Face. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aonde vocês estiver, que seja aqui no estado de São Paulo, que seja em outro estado, que seja em outro país. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E peço que vocês venham assistir o vídeo até o final, meus amados, né? Para que a minha palavra, a palavra do Espírito Santo seja levada para muito e muito mais longe. Quanto mais, se você assistir até o final, amados, o YouTube reconhece que você assistiu até o final. Agora, se você assistir só um pedacinho, aí o YouTube vai reconhecer que não são palavras boas, amado, mas a palavra de Deus é a melhor palavra do mundo, é a palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa alma. Amém, amados? E eu quero estar lendo aqui, amados, em Lucas, capítulo 15 e versículo 11, que fala do filho pródigo, missionário. O que é o filho pródigo? O filho pródigo, amado, é aquele filho que é esbanjador, né? Que esbanja todo o dinheiro, que tudo que pega na mão ele esbanja. Esse é o filho pródigo, que o filho que não tem juízo, amados. Aqui então fala assim, ó, o que o Espírito Santo tocou em meu coração para que eu esteja lendo para você, amado, que está assistindo esse vídeo nesse instante, né? Fala assim, ó. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Amados, então o pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo falou: Pai, me dá a parte que me pertence, me dá a minha parte que me pertence, que eu não quero viver mais aqui. E o pai foi, amados, imagina o coração desse pai, né? O coração desse pai, como que ficou? Porque, amados, o que ele imaginou? Meu filho não, nem está esperando que eu morra para que ele venha pedir a parte que é dele. É triste, amados, né? Um filho chegar num pai ou numa mãe e falar assim, ó, me dá a minha parte, dá a parte da minha casa, né? Que eu vou embora. Não está esperando o pai nem morrer, talvez até deseja que o pai morra. Quantas são as pessoas, amados, que hoje até deseja que o pai e a mãe morra para ficar com aquilo que pertence ao pai e à mãe, né? É claro que pertence a eles depois que o pai e a mãe falecer, mas muitos desejam que o pai e a mãe, quando está velhinho, que morra logo, para que eles venham a herdar a parte que é deles. Então, amado, esse filho pródigo, esse filho sem juízo, esse filho esbanjador, ele pediu, ele não teve dó do pai dele, ele pediu a parte dele, que ele queria fazer a vida dele, ele queria viver a vida dele, ele não queria mais viver ali perto do pai, ele queria sair e fazer a vida dele, viver a vida dele, e ele pegou e foi. O pai dele vendeu e deu a parte, e vendeu não, o pai dele pegou e deu a parte dele, a parte do dinheiro que ele queria, deu a parte. E ele saiu e foi para um lugar bem longe, amado. Eu creio que até em outro país, né? Foi para um lugar bem longe. E nesse lugar longe, amados, ele encheu de amigos, né? Ele começou a gastar com os amigos, começou a gastar com prostituição, com mulheres, e foi esbanjando todo o dinheiro. Ele não pensou que aquele dinheiro um dia ia ter fim. Então ele gastou tudo que ele tinha. Aí naquela terra começou a haver muita fome naquela terra. As coisas começou a estreitar pro lado dele. Aí começou a ter fome naquela terra e ele foi gastando todo o dinheiro dele, que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, né? Mas há momentos na nossa vida, amados, que há momentos na vida da pessoa, que a pessoa, enquanto tem dinheiro, ela é rodeada de amigos, né?
Ela tem muitos amigos quando ela tem dinheiro, mas quando ela está lá no fundo do poço, quando ela já não tem mais dinheiro, os amigos fogem. Então, a gente pode contar nos dedos, amado, porque o verdadeiro amigo é aquele que permanece, ou a pessoa com dinheiro ou sem dinheiro, ele permanece ali junto com a pessoa, né? Esses são verdadeiros amigos, mas na hora da dificuldade que nós vemos quem é nossos amigos de verdade. Porque o amigo de verdade, ele nunca abandona o seu amigo, mas a maioria, amados, abandona. É igual onde está escrito, né, amados, também onde que fala dos 10 leprosos, né? Que 10 leprosos foi curado por Senhor Jesus. Senhor Jesus repreendeu aquela enfermidade, aquela lepra, e quantos voltou para agradar ao Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus tinha feito? Quantos foi grato ao Senhor Jesus? Somente um voltou para agradecer ao Senhor Jesus por ele ter curado ele. E assim, amado, é na vida daqueles que às vezes tem dinheiro, na hora que ele tem dinheiro, ele tá ali com os amigos, tudo alegre, tudo, né? Mas na hora, amados, que acaba o dinheiro, você vai ver quem é seus amigos. Você muitas das vezes pode estar lá no fundo do poço, você não tem amigo, não. Por isso, amados, segue o caminho de Deus, segue o caminho de Deus, vá para os braços do Senhor Jesus, segue a Ele. O verdadeiro amigo é Deus, amado. É claro que nós temos amigo, mas podemos contar nos dedos quem são os verdadeiros nossos amigos, né? Então, mas o verdadeiro amigo é Deus, por isso que temos que buscar Ele de todo o coração, porque Ele jamais nos abandona, amado. Então, continuando aqui, né, onde que eu estava lendo, amados, no versículo 13 agora. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, porém ninguém lhe dava nada. Amém, amados? Está vendo? Aí o que ele fez, amado? Ele começou a passar fome. E ele foi ali num lugar, numa fazenda, onde tinha muitos porcos, e ele pediu para o homem se ele poderia cuidar dos porcos ali naquela fazenda. E aí o homem falou que ele podia cuidar, e ele começou a cuidar daqueles porcos. E ele dava lavagem para aqueles porcos, né? As bolotas que eles falam é a lavagem que eles dão para os porcos. E ali ele estava com uma fome tão grande, amados, que ele desejava comer aquela lavagem dos porcos. E ali ninguém dava nada por ele, ninguém dava nada por ele, né? E fala aqui, ó, no versículo 16: e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Amados, olha que benção, né? Ele se arrependeu ali, ele sentiu a dor de ter abandonado o pai, ele sentiu a dor de ter, amados, ali deixado seu pai para ir curtir a vida. Quando fala, eu vou abandonar meu pai, minha mãe, vou curtir minha vida, eu quero fazer minha vida. Quando são aqueles que abandonam o pai e a mãe, né? Principalmente quando tá velhinhos, e vai fazer a vida. Mas, amados, o que ele sofreu, ele se arrependeu porque ele estava no fundo do poço, ele já tinha gastado todo o dinheiro dele, já não tinha nada mais, ele estava com fome, amados, e ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Amados, assim, quantas pessoas hoje aqui representa a casa do Pai? Qual casa do Pai? A casa, amados, de Deus, quando são aqueles que Deus tem feito tudo por eles,
tem cuidado, Deus tem cuidado deles e eles abandonam a Deus e saem da casa do Pai. E aí, amados, vai para o fundo do poço. Então, amados, se você está vivendo essa vida, talvez você está vivendo essa vida, você abandonou a casa do Pai, que é uma igreja que você congregava e hoje você já não congrega mais, que você ouvia a palavra de Deus e hoje você não ouve mais, você voltou para o mundo, voltou para as coisas que não agrada a Deus, como fez esse filho pródigo, né? Talvez você está gastando todo o seu dinheiro, talvez o que você trabalha é para gastar com coisas que não agrada a Deus, como fez esse homem, mas um dia tudo acabou. Então, amados, volta para os braços do Pai, enquanto é tempo, e tenha certeza que o Pai vai te receber de braços abertos, amado. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus piedoso. Tenha certeza que no momento que você se arrepender e voltar para a casa do Pai, você pode ver que o Pai não foi atrás dele, não foi. Porque o Pai deu livre-arbítrio para ele fazer o que ele queria da vida. Assim é Deus na nossa vida, amados. Deus, ele nos dá livre-arbítrio para nós fazer da nossa vida o que nós quiser. Ele deixa nós fazer a nossa escolha. Mas, amados, ele sempre está avisando, não faça isso, não faça nada de errado que você vai padecer. Mas muitos não dão ouvido. E quando vê, amados, está lá no fundo do poço, como esteve esse filho pródigo, né? E aqui, amados, continuando aqui no versículo 17, fala assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele lembrou, mas que para ele não faltava nada, ele tinha de tudo na casa dele, ele tinha de tudo, até mesmo quem trabalhava para o pai dele, tinha de tudo, comia do bom e do melhor. E ele falou: não, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque ali ele já não aguentava mais de fome, ele estava no fundo do poço, já não aguentava mais de fome. No versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e disse-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, pequei contra o céu, pecou contra Deus, amado, pecou contra Deus e contra o pai dele, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me com um dos teus jornaleiros. Amados, que bênção, é muito, parece que eu estou vivendo a vida daquele rapaz, parece que eu estou vivendo a vida dele, o sofrimento que ele estava ali. Ele falou: eu vou chegar e vou falar: pai, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho, já não sou digno. Quantos estão pensando hoje: eu não vou voltar para a casa de Deus, porque eu não sou digno de Deus chamar eu de filho, porque eu saí da igreja, eu saí dos braços do Pai, eu fui para o mundo, eu pequei, né? Já não sou digno de ser chamado filho de Deus. Tenha certeza que você, se você se arrependeu, como esse moço se arrependeu de todo o coração, do fundo da alma dele, do fundo da sua alma, tenha certeza que Deus é misericordioso, ele vai te perdoar, ele vai te receber de braços abertos, assim como esse pai fez, né, amados? Aqui agora no versículo 20 fala assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se comoveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Amados, imagina a saudade que aquele pai estava daquele filho. Imagina a saudade, nós que somos mães, que somos pais, né? Quando o filho fica fora de casa, a saudade, a dor no coração que a gente sente da ausência daquele filho, da ausência de alguém que a gente ama. Então imagina aquele pai, como que ele tinha saudade desse filho, mas ele não foi atrás, amados, porque ele tinha no coração dele, ele sabia que Deus ia trazer aquele filho de volta, porque aquele pai era um homem de Deus, era um verdadeiro homem de Deus, e ele sabia que Deus ia trazer aquele filho novamente para os braços dele, por isso que ele não foi atrás. Então, amado, muitas das vezes nós não podemos, às vezes, amado, passar a mão na cabeça. Talvez se aquele pai tivesse ido atrás daquele filho, aquele filho não tinha passado pelo processo que ele passou. O que fez aquele filho se arrepender foi o processo que ele passou, foi a dificuldade que ele passou, que fez ele se arrepender e ver que ele estava errado de tudo que ele fez. Muitas das vezes, amados, nós temos que deixar
temos que deixar, às vezes, o filho que não tem juízo, temos que deixar ele fazer da vida dele o que ele quer, para que ele um dia ele venha se arrepender de tudo, ele vai lembrar de tudo que o pai e a mãe faz por ele e ele não dá valor. Então, amados, faz como esse homem fez. Esse homem, ele não foi atrás do filho dele, não, ele deixou o filho dele viver a vida dele, ele deixou o filho dele gastar tudo que tinha, porque ele sabia que um dia o filho dele ia se arrepender e ia voltar. E muitas das vezes, amado, é na nossa vida. Muitas das vezes nós temos que deixar o nosso filho, às vezes, fazer o que ele quer ir embora, vai, deixa aí ele embora. A hora que ele bater a cabeça por aí, a hora que ele sofrer, ele vai dar valor em você, em tudo que você fazer, ele vai lembrar. É na dor. Deus fala que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E quantos aqueles, amados, que aí na hora da dor, ele lembra do pai e da mãe, ele vai lembrar de tudo que o pai e a mãe fazia por ele e ele não dava valor, né? E continuando aqui, amados, né? No versículo 20, onde fala, né? E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão e alparcas no pé. O pai não desfez aquele filho que voltou e abraçou ele, pediu perdão para ele. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, eu errei, eu fui embora, pai, eu pedi a metade, pai, eu pedi aquilo que me pertencia, eu pedi para que o Senhor me desse a herança que eu tinha, pai, e eu gastei, só que eu gastei tudo dinheiro, pai, hoje eu não tenho mais nada, e o pai dele, amados, não, o pai dele não mandou ele embora. O pai dele podia ter falado para ele: olha, filho, você não tem juízo, você gastou o dinheiro, você quis a herança antes de eu morrer, eu não quero você aqui dentro de casa, você vai embora. Mas não, o pai dele abraçou ele de todo o coração, o pai dele perdoou. Assim é o nosso Deus, amado, ele perdoa. Se você está longe da presença de Deus, se você deixou de Deus um dia, né, volta para os braços de Deus, tenha certeza que Deus vai te receber de braços abertos. Deus vai ficar muito feliz, ele vai pôr um anel no teu dedo, ele vai te ajudar, e tudo aquilo que você perdeu, Deus vai te dar novamente. Você vai ser digno, vai ter uma vida digna. Quantas pessoas hoje vivem sem dignidade, vivem para as ruas jogados, sem dignidade, porque deixou a casa da mãe e do pai e foi embora, foi viver a vida dele. Hoje vive, às vezes, vive na rua, sem lugar para morar, né? Vive sem dignidade. Você pode voltar, amados, pode voltar a ter dignidade. Volta para a casa do pai, que tenha certeza que Deus ama fazer milagre, e ele vai fazer grandes milagres na tua vida. Ele vai mudar a tua história, basta você se arrepender. Nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus aquele que busca ele de todo o coração. Ele vai mudar a sua situação. Se você crer, você verá a glória de Deus, você vai ver os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Então, amado, essa palavra é para você que um dia abandonou a casa de Deus. Volta para o Pai, volta para os braços do Pai. Tenha certeza que Deus vai te perdoar e ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer você ter dignidade novamente, ele vai te colocar de pé. Às vezes, amado, o mundo te abandona. O mundo te abandonou, a família te abandonou, os amigos te abandonou, mas Deus jamais te abandona. Então volta para os braços do Pai, faça como esse filho pródigo que não tinha juízo, mas ele se arrependeu e voltou, falou: não, eu vou mudar, Pai, eu pequei contra ti e contra o céu, que é contra Deus. Então, amados, volta enquanto é tempo e tenha certeza que a tua vida vai mudar, como mudou a vida desse rapaz, que ele voltou. O pai perdoou e colocou um anel no dedo dele, colocou sapato no pé dele, que ele estava descalço. Então é na sua vida, Deus, ele vai fazer milagre e vai mudar a sua vida. Nosso Deus é vivo, amado, ele é vivo, e quando nós buscamos dele, tenha certeza que ele vai mudar a tua situação. Ele trabalha para que aqueles que nele confiam, aqueles que
pede perdão dos seus pecados, aqueles que se arrepende do que fez, da maldade que fez, ele se arrepende às vezes, amado, se arrepende de ter abandonado o pai, né? Ter abandonado a casa do pai, foi ingrato. Esse filho foi ingrato, talvez você tenha sido ingrato com Deus, tenha abandonado a casa de Deus. Enquanto você estava lá, Deus estava cuidando de você. Mas se você fica longe de Deus, como que Deus vai cuidar de você? Como que esse pai ia cuidar desse filho se esse filho estava longe da presença do pai? Então, amados, é perto do pai que você vai ter felicidade, é perto do pai que ele vai mudar a sua vida, porque se você estiver longe do pai, a sua vida vai continuar sendo uma vida de sofrimento. Então volta para os braços do pai, é perto do pai que ele vai te ajudar, é perto dele. Então volta perto de Deus, volta a buscar ele de todo o seu coração e tenha certeza que ele vai mudar a situação da sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Essa é a palavra que Deus quis falar comigo, com você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E sabe que Deus te ama muito. Deus te ama como esse pai ama aquele filho. É assim, Deus ama cada um de nós, amado. Deus não tem prazer no filho que está longe, no filho que não busca ele. Ele se alegra quando nós buscamos a ele de todo o coração. Deus quer nós pertinho dele, como esse pai desejava que esse filho voltasse. A saudade que ele estava desse filho, e Deus tem saudade de você, amados. Deus tem saudade de você, meu irmão, minha irmã, que se afastou da presença de Deus um dia. Deus tem saudade de você e ele só pode te ajudar quando você voltar para os braços dele, quando você se arrepender de todo teu coração de ter sido ingrato com Deus. Então, no momento que você voltar e se arrepender de todo o coração, tenha certeza que Deus, ele vai te levantar, que Deus vai te ajudar naquilo que você está precisando. Amém, amados? E esse rapaz, ele foi feliz depois, porque o pai dele aceitou ele e fez um banquete. Depois você continua lendo aqui, porque senão meu vídeo fica muito comprido, amado. Mas aqui fala que o pai dele pegou e matou vaca, fez um banquete para ele, fez uma festa muito grande, chamou os vizinhos, fez uma festa muito grande por aquele filho ter voltado para os braços dele. Assim é Deus conosco quando a pessoa que a pessoa está longe da presença de Deus e ela volta para os braços do Pai, o Pai faz uma festa, os anjos do céu faz festa por você voltar para os braços do Pai. Amém, amados? E essa foi a palavra que Deus quis falar conosco, né, nesse momento. Amém, amados? Olha que já está o copo com água, aonde eu vou estar orando, né? Você que está enfermo, você que está passando por uma situação difícil, talvez a sua vida está como a vida desse jovem, né? Desse moço pródigo, esse moço que era mais novo do que o outro irmão dele, né? O irmão dele continua ali trabalhando com o pai, ajudando o pai, do lado do pai, mas esse mais novo não tinha juízo. Mas ele tropeçou, ele caiu, ele errou, então, mas ele voltou, ele se arrependeu. Então, amados, vamos estar orando nesse copo com água. Talvez você está vivendo nesse momento igualzinho à vida desse rapaz e tenha certeza que você se arrepender neste momento de tudo que você está fazendo, de ter sido ingrato com Deus e você voltar para os braços do Pai, ele vai mudar a situação que você está vivendo. Tenha certeza disso. Amém? Então vamos orar nesse copo com água. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor consagre esse copo com água. Senhor Jesus, derrama do teu poder sobre esse copo com água, que no momento que essa pessoa participar desse copo com água, que todo o mal que estiver sobre o corpo dela, sobre a vida dela, venha sair. Meu Deus, talvez na vida dela tenha uma obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, o que tiver na vida dela, meu Pai, de mal, venha sair agora. Seja repreendido agora todo o mal que estiver na vida dessa pessoa que está neste momento com o copo de água, que está ouvindo essa oração. Meu Deus, que todo o mal que estiver na vida dela, Senhor, venha sair agora. Em nome do Senhor Jesus, que
todo mal, toda obra maligna, todo espírito imundo saia da vida dessa pessoa agora, saia da casa dela, saia da família dela agora, saia do corpo dela. Você que está colocando uma enfermidade no corpo dessa pessoa, eu declaro agora, eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus, que todo mal, em nome do Senhor Jesus, sai dessa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, então o Senhor já consagrou, meu Pai, esse copo com água. E agora, meu Pai, nós iremos participar desse copo com água, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus amados? Vamos participar desse copo com água? Amém, povo de Deus? Tenha certeza, você que participou desse copo com água, você que participou dessa oração, tenha certeza que Deus é contigo. Tenha certeza, se você estava vivendo a vida que esse moço estava vivendo e volta para os braços do Pai, tenha certeza que Deus, Ele vai se alegrar, Deus vai mudar a sua situação. Amém, amados? E tenha certeza que você já está curado, você já está liberto, como mulher de Deus que eu sou, e que o Senhor Jesus ouvia a voz dele falando: vai, filha, prega a minha palavra, não para, prega a minha palavra para os meus irmãos. Então, se ele mandou, tenha certeza que quem está falando com você não sou eu na minha carne, mas é o Espírito Santo usando a minha boca para falar com você, amados. Então, creia na palavra de Deus e seja feliz, tenha paz, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. E um beijo no coração de cada um de vocês. Jesus te ama e eu também te amo, amém? Fica com Deus e até no próximo vídeo, assim Deus permitindo.